Vire para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: olha, você vai ouvir a voz de Deus hoje. Fique atento, não se movimenta. Não se movimenta. E vamos receber agora com muita alegria, mas com muita alegria, com muita alegria, com muita alegria, a responsável do carisma global, a pastora Renata Xavier. Eita, meu Deus! Meu Deus! Acho que não vale nem perguntar, né? Mas cadê meus carismáticos? Olha, se você não é um carismático, eu não sei o que você está fazendo da sua vida, entendeu? Então, na próxima turma, você precisa vir fazer carisma. Ai, gente, que honra poder estar com vocês aqui essa noite. Obrigada, pastores amados. Já é a segunda vez que eu venho para Lisboa, né? Ai, já está virando casa. Já estou na minha casa. O problema, gente, da gente se sentir em casa é que a gente perde os limites, entendeu? Então vai dar tudo certo. E também, se não der, tá tudo certo também, que eu estou indo embora amanhã de manhã. Vocês se viram depois com o pastor Jean. Tá bom, gente? Gente, mas que honra poder estar com vocês aqui nessa noite. Nós hoje estamos terminando aí um tour de 15 dias pela Europa. Hoje vocês estão entendendo. Foram 5 países em 15 dias. 10 igrejas visitadas. Vários fusos horários diferentes. Então, assim, tá tudo certo, entendeu? Eu acabei de sair do avião e pousei aqui na Lagoinha, Lisboa. E nós vamos fechar esse nosso tour aí com chave de ouro. Foi um tempo precioso com vocês aqui. E deixa eu falar uma coisa, prepara o seu coração, porque tem algo novo vindo sobre a Europa, nós queremos isso. Você está aqui não é por acaso, existe um propósito de Deus na sua vida, existe um destino de Deus na sua vida, e nós cremos que vocês, Lagoinha, Lisboa, fazem parte daquilo que Deus está fazendo aqui na Europa. Então eu vim aqui nessa noite te chacoalhar, meu irmão, porque você vai se posicionar para você viver o seu destino em Deus, eu creio nisso. Você pode até estar aqui em Lisboa meio distraído, sem saber o que você veio fazer aqui. Talvez você está aqui na igreja hoje à noite também caiu de paraquedas. Deixa eu falar, meu irmão, nosso Deus, Ele é especialista em te posicionar para você viver aquilo que Ele já liberou sobre você. E eu creio mesmo, como Lagoinha, tudo aquilo que a gente tem vivido como Lagoinha Global. Imagina, a gente acabou de fazer esse tudo, o Carisma Global. Já em maio vocês vão ter o Lagoinha Experience. Pastor André Baladão vai estar aqui com todo o nosso time global, vai ser extraordinário. Então você não pode se distrair, perder aquilo que Deus está fazendo. Porque existe algo para você viver em Deus. Nosso Deus não é um Deus do acaso, nosso Deus é um Deus de propósitos. Deus é um Deus de destino certo. Nada que Deus faz na nossa vida é o acaso. Nada que Deus faz na nossa vida é porque Deus não tinha mais nada para fazer. Não, gente. Se você está aqui hoje, entenda. Existe algo extraordinário de Deus na sua vida. É aquilo que Ele quer que você viva, aquilo que Ele quer fazer para você. Nosso Deus é um Deus de destino. E na verdade, quando a gente fala de destino em Deus, a gente precisa entender que destino é revelado quando a gente entende o propósito de Deus na nossa vida. Quando você descobre o seu propósito em Deus, você começa a se alinhar para viver aquilo que Deus falou que você vai viver. Agora, eu não sei se você sabe, mas a palavra diz que o único tipo de vida que Deus deu para nós, o único, foi uma vida vivida a partir da fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela? Ok. Então fé não é uma opção. Fé é a única maneira que você tem de viver a sua vida em Deus. É só pela fé.
problema é que quando a gente fala de fé, eu não sei quanto tempo você está na sua caminhada com Deus, mas não importa. Se você nasceu de novo ontem e acessou o reino de Deus ontem, você já percebeu isso. Se você vai nascer de novo hoje e vai começar a viver esse extraordinário de Deus na sua vida hoje, Deus não é óbvio. Tipo assim, Deus não chega, pelo menos para mim não foi assim. Te entrega um mapa, entendeu? Com tudo traçadinho, aquelas linhazinhas, e a estrelinha no destino. Alguém recebeu esse mapa de Deus? Tipo assim, uau! Tá tudo aqui, ó, revelado, a estrelinha tá ali, cheguei, né? Não. Na verdade, é um pouco diferente disso, porque se a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, lá em Hebreus a gente vê uma das definições de fé. Ora, o que é fé? Fé é a certeza do quê? Das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não? Ô, gente, já deu ruim. Porque se fé é a certeza daquilo que você está esperando, como que você pode ter certeza daquilo que ainda não chegou? E é a prova, a evidência daquilo que você ainda não está vendo com seus olhos naturais. Quando você fala de evidência, contra a evidência, você não contesta. Mas está falando que fé é a evidência daquilo que você não está vendo. Então já vou te falar. Vida com Deus é para os fortes, meu irmão. E para os doidos. Então mesmo que a gente não receba um mapa de Deus, entenda, o destino é certo. Porque Ele sempre vai te dar destino. A questão é que existe algo que nós precisamos fazer no meio do caminho. Porque aquilo que você faz no meio do caminho vai determinar o que você vai alcançar no final. Viver pela fé. Então eu te pergunto, se já existe propósito e destino em Deus, por que muitas vezes a gente não está vivendo ou acessando esse lugar? Por que muitas vezes a gente não está vivendo por experiência aquilo que Deus falou que a gente poderia viver? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de viajar. Se eu pudesse ter uma maneira de viajar sem entrar num avião, aí eu não ia parar nunca mais, entendeu? Mas eu sempre encontro um avião na minha frente. Graças a Deus que eu entrei em 10 mil aviões nesses 15 dias, mas eu tinha a Fabi para segurar a minha mão do meu lado. Suando frio, Jesus, tem misericórdia. Mas os anjos estão sempre posicionados comigo. Que quando eu entro no avião, eu já falo, anjos do Senhor, se posicionem agora. Eu quero um no nariz, um na cauda, um numa asa, outro na outra. Eu quero um embaixo, eu quero um em cima. E eu quero uns 3 indo na frente, limpando todo o caminho. Eu uso os meus anjos e os anjos dos distraídos, entendeu? E dá tudo certo. Então eu gosto muito de viajar. E há algum tempo atrás, eu fui para uma cidade que eu nunca tinha estado antes. Era uma cidade que eu queria conhecer muito, lá nos Estados Unidos. E eu finalmente cheguei lá. E, gente, eu cheguei naquele lugar, eu já tinha uma expectativa no meu coração. Antes de chegar lá, eu já tinha, caraca, vai ser muito top, não acredito que eu estou indo para esse lugar, não acredito. Então, gente, quando eu cheguei lá, eu andava nas ruas, admirada. E eu andava e eu olhava os prédios, as pontes, tudo para mim era tipo assim, extraordinário. Eu andava e falava, caraca, que lindo, meu Deus, que coisa linda, meu Deus, que coisa linda. E eu ficava, Jesus, obrigada por esse lugar lindo, obrigada, porque os meus olhos estão vendo isso.
E em tudo ali, naquele momento que eu estava vivendo, de estar admirando tudo aquilo ali, o Espírito Santo falou algo comigo. Porque eu percebi que tudo aquilo que estava tirando o meu fôlego, tudo aquilo que eu estava achando extraordinário, que foi completamente novo para mim, era novo só para mim, porque já existia. E naquele momento, o Espírito Santo falou isso comigo, falou: Renata, você está gostando que você está vendo? Eu estou, Espírito Santo. Você está feliz? Eu estou muito feliz, Espírito Santo. O Espírito Santo é seu melhor amigo, vem, gente. Então você pode conversar com ele como se ele fosse seu amigo, ok? E eu ali naquele diálogo com o Espírito Santo, ele falou: pois é, Renata, você está vendo tudo isso aqui, aonde os seus pés estão pisando hoje? Estou vendo, Espírito Santo. Ele: pois é, tudo isso aqui já existia antes dos seus pés pisarem aqui. A fé funciona exatamente assim. Não é porque você ainda não está vendo que já não existe aquilo que Deus falou que você vai viver na sua vida. A palavra que Deus liberou para você agora já é um lugar real. Os seus pés ainda não pisaram lá, mas já existe, já está tudo pronto. E o que eu preciso fazer? Eu preciso me posicionar para os meus pés pisarem no destino que Deus falou que já existe para mim. Então não é porque você ainda não está vendo que já não exista. E fé faz exatamente isso. Fé testemunha de realidades que os seus olhos ainda não viram, mas que já são reais. Já são reais. O problema é que às vezes a gente se foca tanto no momento que a gente está vivendo, que a gente se esquece do destino que Deus já liberou sobre nós. A gente se esquece da palavra que Deus já deu sobre nós. A gente se esquece da promessa que Deus já liberou sobre nós. E a gente começa a se focar na falta, naquilo que a gente não está vivendo ainda, naquilo que a gente ainda não alcançou. Mas deixa eu falar, você sabia que a Bíblia, ela fala mais daquilo que você já tem e daquilo que você já é, do que daquilo que você não pode alcançar? Então eu quero te ensinar uma coisa nessa noite. Para de antecipar derrota na sua vida. Antecipa vitória, porque cada palavra de Deus liberada sobre você já carrega destino e habilidade para colocar os seus pés lá. Então tem que parar de olhar. Ai, eu não posso, ai, é difícil, ai, não sei o quê, ai, nunca vai dar certo, ah, nada muda, ah, está demorando demais, ai, Deus, será que vai acontecer? Vai! Se você se focar naquilo que Deus já liberou, Ele está falando, já existe sobre a sua vida, já é real, já é real. Acontece que quando a gente fala de fé, e fé é exatamente essa ferramenta que te posiciona, você vai entender que fé não fala sobre aquilo que você precisa, mas fé fala sobre aquilo que Deus já falou que está disponível para você. Mas Renata, então como que eu me posiciono em fé? Existe algo que o apóstolo Paulo vai ensinar para a gente quando a gente fala de fé, que você vai entender que fé não fala apenas de você saber de algo. Ah, tá bom, entendi, Renata, então entendi que o destino já existe. Tá bom, top. Você acredita? Acredito. Ok. Mas fé não é apenas crer. Na verdade, o aspecto mais importante da fé está em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, Paulo traz outra definição de fé para nós. Paulo escreve, ele diz, está escrito, cri, por isso falei. Cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, por isso
falamos. O que Paulo está falando? Paulo está falando, meu irmão, que você, nesse exato momento, carrega o mesmo Espírito que Deus carrega. Nós temos o mesmo Espírito de fé que Deus tem. O mesmo Espírito que creu e por isso falou e do nada criou tudo, Ele está falando. Nós também carregamos esse mesmo Espírito de fé. Deixa eu te perguntar. Na criação de todas as coisas, quando você vai lá para Gênesis capítulo 1. E no princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus parava sobre a face das águas do abismo. Não é assim? Lá no princípio, deixa eu te perguntar. Você acha que Deus tinha um propósito? Sim ou não? Sim. Agora, o fato de Deus ter um propósito manifestou alguma coisa? Não. Não. O fato dele ter um propósito no seu coração trouxe alguma coisa à existência? Não. Não. O que Deus teve que fazer? Então Paulo aqui está mostrando para nós que na verdade fé é crer e falar. A manifestação daquilo que você vai viver não vem porque você conhece apenas aquilo que Deus falou. Não vem. Você tem que conhecer, crer, mas você tem que... Qual foi o padrão da criação? Deus disse, Deus viu. Então deixa eu te falar, se Paulo está falando que você tem o mesmo espírito de fé, significa que se você diz, meu irmão, que você crê em alguma coisa, a sua boca tem que se alinhar com aquilo que você crê. Eu criei, por isso eu falei. Eu criei, por isso eu falei. Quando Jesus está dando uma lição de fé, é um dos capítulos mais importantes da Bíblia, falando sobre fé. Marcos 11, 23 e 24. O texto vai falar, depois você vai lá estudar, é aquele texto da figueira, que a figueira tinha folha, mas não tinha fruto, não é assim? E Jesus libera uma palavra sobre aquela figueira, e ele fala de você, ninguém mais vai comer fruto. Ele fala isso num dia, que eles estão no caminho passando, quando ele volta com os discípulos no outro dia, pelo mesmo caminho, eles passam e aquela figueira está completamente seca. E a Bíblia diz que ela secou desde a sua raiz. Aí Pedro, nosso amigo Pedro, né, abre a boca e fala, Jesus, olha lá, não é que funcionou mesmo? Não é que aquilo que você falou realmente funcionou? Porque, meu irmão, quando você fala a palavra em fé, a palavra funciona. Tem que funcionar, porque a palavra de Deus já carrega todo o poder e toda a habilidade para fazer e manifestar aquilo que ela está falando. Então Jesus libera a palavra, acontece, e Pedro acha extraordinário o que aconteceu. E aí Jesus vem dar uma lição de fé e Jesus fala, vocês estão impressionados com isso? Mas peraí, todo aquele que disser, fala comigo, disser. Todo aquele que disser a este monte, arranca-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, será feito o que foi dito. A palavra crer aparece uma vez nesse texto. A palavra falar aparece 3 vezes. Significa que, na verdade, o crer é rápido. Você recebeu a palavra, você está aqui no culto, recebeu a mensagem da palavra, aquilo gerou uma fé em você. Mas agora, Jesus está falando, você creu? Você tem que começar a abrir a sua boca e começar a falar. Você tem que começar a liberar a palavra naquilo que você fala, que você crê. Porque fé tem uma voz, gente. A fé fala. Agora deixa eu falar. Se a sua fé
ela não é forte o suficiente para mover a sua boca, como é que ela vai mover montanhas? Se a sua fé, ela não está nem abrindo a sua boca, como é que você vai começar a mover as montanhas da sua frente que Deus falou que você pode mover? Então, vou falar de novo. Fé é crer e falar. Então, vou te dar uma dica. Se você não está feliz com aquilo que você está vendo na sua vida, não liga para o seu pastor, culpando ele. Ou não liga para o seu pastor, pastor, minha vida é uma desgraça mesmo, olha aqui, que nada acontece de bom. É sempre assim comigo, pastor, eu já até sei como é que vai ser. Exatamente, vai ser isso mesmo que você está falando. Porque é isso que você está gerando com a sua boca. Então, se você não está gostando, começa a checar as palavras que você está falando, meu irmão. Porque fé é crer e falar. Você sabe para onde uma pessoa está indo quando você começa a checar as palavras que ela está falando. Sabe por quê? Os seus pés vão pisar amanhã aonde as suas palavras já foram hoje. Hoje você está construindo a plataforma para os seus pés pisarem amanhã. Então deixa eu te perguntar, aonde que você está indo? Qual é o destino da sua vida? Porque não se engane, a sua vida está indo na direção das suas palavras. E eu quero rapidamente, no tempinho que a gente tem aqui, entender que Davi, o Davizinho, ele entendeu isso ainda muito cedo, gente. Davi era um menino. Vocês estão vendo, saiu uma série no Amazon Prime, Casa de Davi. Gente, assiste. Extraordinário. House of David. E a gente vê a vida de Davi. A gente conhece Davi. Como que a Bíblia começa a apresentar Davi para a gente? Um menino que está no pasto, cuidando das ovelhas do seu pai. Ok? E aí a gente chega em 1 Samuel 17, então agora eu vou começar a pregar, se você puder abrir a sua Bíblia, comigo em 1 Samuel, capítulo 17. E a gente vai ver aqui, gente, nesse momento aqui, da história de Davi, Samuel já tinha visitado a casa de Jessé. O profeta Samuel já tinha ungido Davi rei. Davi é ungido rei na frente de toda a sua casa, ok? Então não foi uma coisa escondida. Todo mundo viu o profeta Samuel derramando a unção na cabeça de Davi. O profeta Samuel vai embora da casa de Jessé e Davi vai para onde? Uai, mas ele já não foi ungido rei? Foi. Ele vai lá para a cadeira? Para o trono? Não. Ele volta para o pasto. Para continuar aquilo que ele estava fazendo. E ele está lá. Até que, um dia, Davi é promovido pelo seu pai. Promovido ao quê, Renata? Eu não sei se aqui em Portugal tem. Aqui em Portugal tem Uber Eats? Ok. Então. Davi é promovido a Uber Eats dos seus irmãos. É rei, né? Ungido, né? Então vem aqui, rei. Deixa as ovelhas aí rapidinho, que agora eu vou te dar um novo trabalho, mais digno. Qual é, pai? Você vai lá levar marmita para os seus irmãos. Seus irmãos valentes, guerreiros, que são do exército do nosso rei Saul. Israel, mais uma vez, estava em guerra contra os filisteus. Então, Saul está lá no campo de batalha com o exército, onde os irmãos de Davi estão com ele.
E o pai de Davi manda Davi ir levar comida. Aí Davi está lá, obediente. E Davi vai todos os dias, a Bíblia diz por 40 dias, Davi desce, leva a marmita e volta. Desce, leva a marmita e volta. Mas, fala comigo, mas, você está pronto para viver um mais de Deus na sua vida? Você está pronto para ter Deus interrompendo a sua vida? Mas, nesse dia aqui, foi diferente. Davi estava fazendo as mesmas coisas que ele fazia. Deixa eu te falar, não deixa de ser fiel naquilo que Deus colocou na sua mão para você fazer hoje. Porque a sua fidelidade no hoje vai te posicionar para você virar a sua história amanhã. Isso aqui não é o que Deus me chamou para eu ser. Deus não falou que eu ia ser isso. Pastor, o que tem para fazer na igreja? Oh, minha irmã, obrigada. Obrigada pelo seu coração voluntário. Ora, a gente está precisando de tanta ajuda nessa área. Ah, não, pastor, isso aí eu não faço, não. Não é o meu chamado. Tenho certeza que na Igreja Batista da Lagoinha de Lisboa, a gente não tem voluntário assim, é só lá em Orlando. Só lá. Não foi para isso que eu fui chamado. Não concordo com essa maneira. Não vou fazer. Ô, meu irmão, sai dessa vida. Davi já tinha sido ungido rei. Mas ele continuou honrando o tempo de Deus na vida dele. Sabe por quê? Deixa eu falar. Deus só precisa de um dia para virar a sua cabeça, a sua vida de cabeça para baixo e começar a trazer sobre a sua vida aquilo que ele falou. Mas tem que ter fidelidade, meu irmão. Então ele foi 40 dias. Aí chegou nesse dia aqui. Versículo 16. Durante 40 dias, o filisteu, falando de Golias, ok? O gigante. O filisteu aproximava-se de manhã e de tarde. Fala comigo, de manhã e de tarde. E olha o que a Bíblia fala. E ele tomava posição. Durante 40 dias, o filisteu se aproximava de manhã e de tarde e tomava posição. O inimigo era constante em se posicionar. Posso perguntar? Você é constante em se posicionar também? Porque o seu inimigo, ele está pronto. Ele não perde uma oportunidade, ele é constante. Então eu vou te perguntar de novo. Você é constante em se posicionar em fé, o tanto que você é constante em se posicionar em incredulidade? Porque isso vai dizer aonde você vai chegar e se você vai chegar. Aí no versículo 20 ele diz: então levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor. Pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou no acampamento na hora em que, com grito de batalha, o exército estava saindo para as suas posições de combate. Versículo 23. Aí Davi chegou lá, no meio da galera do exército, e percebeu que o exército do Deus vivo, o exército que carregava o nome do Deus, o Senhor dos exércitos, estava todo mundo escondido e tremendo de medo. E ele já achou aquilo estranho. E aí o versículo 23 vai falar que enquanto Davi conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual. Habitual. Agora, gente, deixa eu falar uma coisa. O texto vai falar, depois você lê, que o povo de Israel, o exército de Israel, estava sendo derrotado por Golias.
Só que o texto está falando que naquele momento que Davi viu aquela cena toda acontecendo, Golias se levantou para lançar o seu desafio habitual. Então, já entendemos, todos os dias, de manhã e de tarde, Davi se levantava, se posicionava para lançar o seu desafio habitual. Agora entenda, se você já assistiu esses filmes das antiguidades aí, gente, vocês estão na Europa, velho, aqui é o lugar dessas coisas. Eu amo. Thor, quem já assistiu Thor? Se você não assistiu, eu vou encenar para você. As guerras antigamente, o que acontecia? Você está lá, Thor não, gente, é o outro. Pode ser o gladiador, top também. Troy, já viu? O cavalo de Troia, Brad Pitt. Não, gente, estou falando da história. Foca aí. Fica aí, seu crente distraído. Aqui. O que acontece? O exército, se posicionava, certo? Aí tem um vale de distância. E o outro exército está aqui do outro lado, posicionado. Por que Golias estava se levantando? Porque muitas vezes eles escolhiam um guerreiro de cada exército para eles duelarem. E aí, o que restasse vivo trazia vitória para o seu exército, certo? Então, o que está acontecendo nesse cenário aqui? O exército filisteu está de um lado, existe um vale entre eles, e o exército de Israel está do outro lado. Só que a Bíblia fala que Golias estava derrotando o exército. Mas como? Porque Golias não tinha encostado um dedo em nenhum israelita. Golias não tinha lançado nenhuma lança contra nenhum soldado israelita. Como que Israel estava sendo derrotado? Como? Porque todos os dias, Golias, de manhã e de tarde, ele se posicionava para lançar palavras contra Israel. Posso falar uma coisa? Se palavras podem te derrotar, palavras podem te posicionar para você viver em vitória também. O que vai ser? E o texto diz que ele se posicionava todos os dias. E aí no versículo 26, Davi perguntou aos soldados que estavam ali do seu lado. Davi é muito top, gente. Está todo mundo morrendo de medo. Golias está lá falando um monte de besteira. E Davi fala: qual vai ser a recompensa do homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Espera aí, alguma coisa está errada. E enquanto Davi está falando dessas coisas, Eliabe, irmão de Davi, fala lá no versículo 28. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ele ficou muito irritado. Claro que ficou. Mas é claro que ficou. Sabe por quê, gente? Soldado que não está posicionado sempre vai falar do soldado que se posicionou e está fazendo alguma coisa. O soldado que não se posiciona sempre vai estar incomodado com o soldado que está posicionado para alcançar destino. E aí ele fala: por que você veio para cá? Não tinha outra lagoinha para você ir, não? O Espírito Santo está me revelando, hein? Por que você veio para cá? Tem tanta cidade no mundo para você ir? Você tem que vir para a igreja que eu estou? Você veio para cá para quê? Aí olha o que Eliabe faz. Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu sei que você é presunçoso e como seu coração é mau. Meu Deus, gente.
Oh, Jesus. Porque soldado que não está posicionado sempre vai inventar uma história sobre o soldado que se posicionou. Toma cuidado. Toma cuidado para quem você está dando ouvido. Se tem murmuração demais, reclamação demais, está falando mal demais, com todo o amor do seu coração, vira e fala, cala a boca. Mas tem que falar cala a boca sorrindo, gente. Que aí fica fofinho, entendeu? Cala a boca. Se posiciona e você vai alcançar destino também como eu estou vivendo. Então vai, meu filho, porque existe uma palavra de Deus sobre você também. Se posiciona naquilo que Deus falou sobre você. Aí Eliabe fala, você é presunçoso, seu coração é mau. Você só veio para ver a batalha. Enquanto está acontecendo, as palavras de Davi chegam no ouvido de Saul. Aí Saul manda chamar Davi. Aí Davi chega na frente de Saul. Saul era o rei de Israel, ok, gente? O rei. Saul está lá. Recebe Davi e fala, ô meu filho, estou ouvindo aí as coisas que você está falando. O que você está falando? Quem é você? Ô gente, imagina. Aqui em Portugal é o quê? Presidente? Hã? Também. Vocês têm várias coisas. É rei, presidente, primeiro-ministro, tudo junto. Eu não entendo a confusão. Primeiro-ministro e presidente. Vamos elevar. Digamos, tem alguém aqui nessa noite, nesse exato momento, que tem 17 anos de idade. Deixa eu ver. Você tem, amor? Você tem 17 anos de idade? Não, tá tudo bem. Eu me sinto com 21. Então. Tem alguém com 17 anos de idade aqui? Você tem 17? Você tem 17? Qual é o seu nome? Emanuele. Imagina a Emanuele chegando lá em Washington, D.C., na Casa Branca, ok? Aí imagina, os Estados Unidos estão vivendo uma crise como país. E aí a Emanuele chega lá. Vim falar com o presidente Trump. Ok? Aí você chega na frente do presidente Trump. E você fala para ele, presidente Trump, não se preocupe. Eu cheguei para resolver o problema da nação. Foi isso que Davi fez. Sabe por quê? Porque o espírito da fé é um espírito que te enche de ousadia. O espírito da fé, ele não apenas te posiciona, mas ele te enche de ousadia para os seus pés pisarem no destino que Deus falou que você vai pisar. Emanuele, Deus te enche de ousadia nessa noite. Existe uma palavra de Deus sobre a sua vida e Deus hoje te dá um manto de ousadia para você se posicionar. Sabe por quê? Nunca é tarde demais para a gente se posicionar, para viver aquilo que Deus falou que a gente pode viver. Mas também nunca é cedo demais para você se posicionar e viver aquilo que Deus falou que você pode viver. Não duvide daquilo que Deus pode fazer na sua vida e através de você. Porque você carrega em você o mesmo espírito que Deus carrega. O espírito que se levanta. O espírito de coragem, o espírito de ousadia, o espírito que fala, o espírito que se posiciona, o espírito que vive aquilo que Deus falou que você pode viver. E ele fala, cheguei, estou aqui. Quando Eliabe fala para ele, o que você está fazendo aqui? Com o que você deixou aquelas poucas ovelhas? Você entende que Eliabe, ele despreza Davi na frente de todo o exército? Eliabe humilha Davi na frente de todo o exército de Israel. Quem você acha que você é? Olha a sua função. Olha o que você faz, é pequeno demais. E eu acredito que Davi, cheio do espírito da fé de ousadia, ele se levanta. Fala,
podem ser até poucas ovelhas. Mas foi lá no meio das poucas ovelhas que Deus me ensinou a matar um urso. Foi lá no meio das poucas ovelhas que Deus me empoderou para eu matar um leão. E foi lá no meio das poucas ovelhas que Ele me ensinou que eu vou chegar aqui hoje e eu vou vencer o gigante que você e todo o exército não tem coragem de vencer. Porque fé te posiciona. Então entenda, você precisa saber quem você é em Deus. Eliabe diz quem é você. Saul fala para ele, você não tem condição de fazer. Não tem. Mas Davi sabia quem ele era. Davi caminhava com Deus. Porque deixa eu falar uma coisa, presta atenção. Quem deu propósito e destino para Davi não foi a família dele. Quem deu propósito e destino para Davi não foi o pai dele. Quem deu propósito e destino para Davi não foi o líder dele. Não foi. Não foram os amigos, não foram os inimigos, não foi. Quem deu propósito e destino para Davi foi quem teve a ideia de criar Davi. Quando você foi criado, Deus já depositou em você propósito e destino. Você não precisa da palavra dos outros para se posicionar. Deixa eu te falar, se você for depender do aplauso dos outros para cumprir o seu propósito, pode ser que você nunca chegue lá. Que ninguém ficou para Davi. Vai, Davi, vai, Davi, vai, Davi, vai, Davi. Você pode, Davi. Você é forte, Davi. Vai, Davi. Não. Mas Davi sabia quem ele era em Deus. Eu sou Davi, habilitado por meu Deus. Eu sou Davi, fortalecido por meu Deus. Eu sou Davi, foi Ele quem me enviou. E eu vou em nome do meu Senhor. Então é desculpa. Se você não está vivendo aquilo que Deus falou que você tem que viver, não joga na conta dos outros. É porque você não está se posicionando na palavra que Deus já falou sobre você. Você tem que saber quem você é. Quem é você? Quem é você? E a segunda coisa, eu vou terminar, que Davi fez naquele dia. Que Davi, gente, naquele momento com o encontro com Saul, ele falou, rei, não se preocupe, hoje mesmo, eu vou entregar nas suas mãos o quê? A cabeça de Golias. Foi o que Davi falou. Hoje ainda eu entregarei nas suas mãos a cabeça desse gigante. Aí Saul olha para ele e fala, como? Quem é você? Quem é você? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, quem é você? Olha a resposta que Davi dá para Saul. Porque naquele dia, Davi sabia, hoje é o dia que eu posiciono os meus pés para caminhar em direção ao meu destino. Sabe o que Davi respondeu para Saul? Saul perguntou o quê? Quem é você? A resposta de Davi foi, eu era um menino que um dia cuidava das ovelhas do meu pai. Você era? Era. Não, mas peraí. Desde quando você era? Porque assim, naquela manhã, era isso que ele era. Mas naquela hora, diante do desafio, Davi viu a oportunidade da vida dele. Ô meu irmão, não fica distraído não. Porque Deus está abrindo uma porta na sua frente. E naquele momento Davi fala, eu era esse. A partir de hoje, não mais.
Porque a partir de hoje, eu já me posicionei para alcançar o meu destino. Isso era o que eu era, isso era o que eu fazia, e essa era a vida que eu vivia, isso era o que eu falava, mas a partir de hoje, não mais. Não mais. Um dia, eu estava indo para um lugar. Por isso você tem que entender. Gente, vou falar de novo. A sua voz é o seu endereço no reino do Espírito. É aquilo que você declara. É aquilo que você fala. Porque deixa eu falar, o lugar que você está vivendo hoje, foi isso que Davi entendeu. Tudo que ele estava vivendo ali, ele estava num período de transição para o destino dele. Naquele dia que ele matou Golias, ele se assentou no trono? Não! Levou anos ainda para Davi se assentar no trono, mas aquele dia foi um marco da vida dele. Eu não volto mais para trás, eu não volto mais para o lugar da onde eu vim, eu estou em transição para o meu destino. E um dia, eu estava indo para um lugar, eu morava em Dallas. E lá em Dallas, no centro de Dallas, tem uns prédios muito maravilhosos, assim. E eu estava indo para um aniversário de uma amiga minha. E o aniversário dela, gente, ia ser na cobertura de um dos prédios mais chiqueté lá de Dallas. Falei, Jesus me ajuda. Aí eu fui, comprei um vestido bem bonito. Fiz minha maquiagem. Arrumei meu cabelo. Coloquei meu salto e estou indo para o aniversário. Qual era o meu destino? Tá bom. Aí, no meio do caminho, fala comigo, no meio do caminho. Eu me lembrei, esqueci de comprar o cartão do presente, cartão de aniversário. O que eu fiz? Parei na farmácia. Lá nos Estados Unidos, a farmácia é um shopping, entendeu? Então, você encontra de tudo na farmácia, até cartão de aniversário. É o Walgreens. Parei lá na farmácia. E entrei na farmácia. Estou eu com o meu vestido, meu cabelo, minha maquiagem e meu salto. Aí entrei. Tac, 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 é o salto, tá? Tac, 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 tac. Aí, quando eu entrei, as pessoas que estavam no caixa, junto com as pessoas trabalhando no caixa, todas, diante de Deus, que é minha testemunha, meu amigo Espírito Santo estava lá comigo naquele dia. Todas elas, olharam para mim e ficaram olhando para mim, virando a cabeça enquanto eu andava. Falei, Jesus, teu sangue tem poder sobre a minha vida. E estou indo e olhando de rabo de olho assim, todos eles me olhando. Aquele silêncio. E o corredor do cartão era o último, gente. Então eu tive que andar a farmácia inteira. Tec, 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 tec. Aí, de repente, uma senhorinha pula na minha frente. Sai de um corredor. E ela olha para mim e fala, hi. Oi. Eu falei, oi. Aí ela falou, você é uma pessoa famosa? Eu falei, não. Eu sou a Renata. Aí ela ficou olhando para mim assim, gente. Gente, muito estranho. É Renata. Ela está falando meu nome? Acho que não, né? Parecia ela estar falando Renata. Aí ela falou, é porque você parece uma Kardashian. Está repreendida em nome de Jesus. Só quero justificar para os irmãos que eu estava vestida decentemente. Ok? Para a véia me comparar com a Kardashian. Eu falei, só se for a Kardashian gospel, minha irmã. Lavada e remida pelo sangue de Jesus. Aí eu falei, não, senhora, obrigada. Mas eu sou só a Renata mesmo. Deus te abençoe, preciso ir. Saí, peguei meu cartão,
Voltei, a senhorinha estava parada no mesmo lugar, no corredor. E dando tchau para mim, sorrindo. Falei, gente, que coisa mais louca. Cheguei lá na frente, paguei meu cartão e fui embora. Falei, Jesus, que situação. Aí na hora o Espírito Santo falou comigo. Ô gente, se você abrir o seu ouvido, você vai ouvir o Espírito Santo falar com você. Ele está o tempo inteiro falando com você, te direcionando, te guiando, te mostrando. Ele é maravilhoso. Aí ele falou, Renata, sabe o que aconteceu? Eu falei, não. A questão é que você entrou em um lugar, no meio do caminho, para o seu destino, mas você não estava vestida de acordo com a parada. Você já estava vestida do seu? A fé, ela te reveste do seu destino. A fé, ela não fala sobre o lugar que você está vivendo hoje. Ela fala sobre o lugar para onde você está indo. Mas se fé é a certeza hoje daquilo que você está esperando, significa, meu irmão, que fé fala hoje você celebra, hoje você se comporta, hoje você declara, hoje você vive, hoje é aquilo que você vai viver amanhã. Quando Davi fala para Saul, hoje mesmo eu vou te entregar a cabeça de Golias. Deixa eu te perguntar, o que Davi tinha na mão dele? Um estilingue, um negócio que roda e joga pedra. Como é que vocês chamam isso aqui em Portugal? Uma funda. Deixa eu te falar, como que Davi, porque Davi não falou, eu vou matar o gigante. Davi falou o quê? Davi falou o quê? O que Davi estava fazendo? Ele estava se revestindo do futuro dele. Ele estava se revestindo do destino dele. Como? Colocando na sua boca aquilo que ia acontecer. No momento que você imagina Golias lá. E já vai ficando de pé aí, porque a gente já está quase terminando, para o pastor não ficar nervoso. Gente, hoje de manhã eu estava em Madrid, hoje à noite eu estou em Lisboa, não estou nem aí, eu vou pregar o quanto que eu quiser. Olha aqui. O que é eu me revestir do meu destino, Renata? É você se comportar hoje com o seu destino. Ok? Aí Davi sai da tenda de Saul. E Golias está lá falando um monte de besteira para Davi. E Davi viu o gigante. E ele, ups, peraí. Foi isso que ele fez? Não. Sabe por quê? Filho posicionado que conhece quem é e está armado com as palavras certas, ele não corre do inimigo, ele corre para o inimigo, porque ele sabe que vai acontecer com o inimigo aquilo que ele já declarou, aonde as palavras dele já chegaram. Então se Davi falou, hoje eu vou entregar a cabeça, Davi sabia que o destino dele era arrancar a cabeça daquele inimigo. Então a palavra diz que ele vai correndo na direção de Golias, falando, hoje eu vou entregar a sua cabeça, porque eu não vou no meu nome, mas eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Vou te perguntar de novo, o que Davi tinha na mão? Meu irmão, seja louco. Ô pastor João, hoje eu estou te dando a licença. Seja louco. Abre a sua boca e fala as loucuras de Deus sobre esse lugar. Pode falar. Libera.
Vai liberando. Vai falando. Deixa se levantar um exército contra você falando, não tem como, não vai dar, olha pra você, a gente não tem dinheiro na conta, como é que vai fazer isso? Abra a boca e começa a declarar aquilo que ninguém teve coragem de declarar sobre Lisboa. Começa a falar, pastor. Começa a falar. Se revista do destino que Deus colocou sobre vocês aqui para Lisboa. Espírito de ousadia, de fé, que declara, que prepara a plataforma para os seus pés chegarem lá. Davi tinha alguma condição de cortar a cabeça de Golias? Ele tinha uma pedra. Pedra pode até derrubar gigante, mas corta a cabeça de gigante? Não. É irrelevante o que você tem nas suas mãos, se a sua boca está armada das palavras certas. Vai ter gigante caído aqui nessa noite. Eu creio. Raba socorro, brochequeira, lava socorro. Golias vai. Tá lá falando um monte de besteira. Davi derrubou Golias. Derrubou. Com o quê? Com aquilo que ele tinha na mão. Mas não era isso que ele tinha falado. Então, se ainda não aconteceu aquilo que a sua palavra profetizou, continua posicionado. Ele derrubou. Eu te pergunto, hoje Deus tem um senso de humor maravilhoso. Com o que foi que Davi arrancou a cabeça de Golias? Porque aquilo que se levantou para te destruir, Deus vai usar para te dar vitória na sua vida. Se você não deixar de se posicionar naquilo que Deus já falou. Aquele que acalma o vento. Então eu quero que agora nós vamos cantar música de Davi, hein? Ousado, hein? Ok? Porque Deus está levantando Davis aqui nessa noite. E eu quero te dar a oportunidade, meu irmão, de você se revestir do seu destino nessa noite. Mas eu quero que você seja ousado. É falar coisa doida mesmo. Aonde que você quer chegar? Você vai começar a liberar isso nessa noite. E você vai começar a se comportar como se isso já fosse realidade na sua vida. Então deixa eu perguntar, Lagoinha, Lisboa, como que você se comportaria agora? Você já pensou na coisa doida aí? Já pensou, Davi? Você está pronto? Você vai liberar, hein? Você vai liberar as palavras. Você está pronto? Mas você vai liberar as palavras. E você vai começar a se comportar agora, como se os seus pés já estivessem lá. Você precisa. Fé tem que ser demonstrada. Eu já estou com as minhas declarações prontas. Você está com as suas aí? Vamos lá? Você está pronto? Eu vou contar até 3. Você vai abrir a sua boca de Davi, revestido pelo Espírito da fé de ousadia. E você vai começar a declarar o que vai ser.
O que vai acontecer? O que vai ser? Davi falou, hoje mesmo, é hoje mesmo. Então fé não fala do que será, Senhor, se o Senhor quiser, não é se o Senhor quiser, Ele já falou o que Ele quer, você só precisa colocar na sua boca aquilo que Ele chama de realidade na sua vida, ok? Vocês estão prontos? Vamos lá? 1, 2, 3, abre a boca, Davi, começa a declarar, vai, chama a existência aí, chama a existência, seja revestido de ousadia nessa noite, declara, Davi, declara, Davi, declara, Davi, qual é o destino, ora lá, seja revestido nessa noite. Oh, espírito de ousadia, espírito de ousadia. A fé que te posiciona para você alcançar o seu destino em Deus. Antes era assim, agora não é mais, não é mais, não é mais. Levanta a sua voz, levanta a sua voz, levanta a sua voz. Na tempestade estás, teu nome infalível és, os reinos em vão, teu trono acima está, teu nome imutável, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, como um trovão, como um trovão. Vai, igreja! Impetuoso, Ei! e vem aos céus, e vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, Continue declarando essa verdade, continue declarando essa verdade. vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável, como um trovão. Que vem aos céus, nós proclamamos poderoso és, grandioso Aleluia, Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia Declare isso. impossível, aquilo que parecia não ter saída,
aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Quem crê nisso hoje? Quem crê nisso hoje? Quem crê em portas abertas hoje? Quem crê em milagres hoje? Quem crê que Deus já fez? Já fez! Eu creio, pastora Renata, que há pessoas que sairão daqui hoje, e quando chegar em casa, portas que estavam trancadas já estão abertas. Existem pessoas que amanhã cedo, quando acordar, você vai receber notícias, porque você declarou palavras aqui hoje, e as suas palavras liberaram aquilo que você vai viver. Você liberou algo poderoso, algo poderoso, algo poderoso. Queria que você colocasse assim a mão no seu coração, que você fechasse os seus olhos. Você não pode sair daqui. Nós não podemos sair daqui sem que eu te dê duas oportunidades. Sem que eu te dê duas oportunidades. A primeira oportunidade é para você que você nunca disse assim: Senhor Jesus, eu reconheço como meu único e suficiente Senhor e Salvador, e eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Eu quero declarar, eu quero reconhecer isso hoje publicamente. Eu quero lhe dar essa oportunidade nesta hora. E para que você tenha essa oportunidade, a única coisa que você precisa fazer é você levantar a sua mão direita onde você está. É a única coisa que você precisa fazer, levantar a sua mão direita onde você está. Aonde você está, levante assim a sua mão direita. A segunda oportunidade que eu quero dar para você é para você que um dia já fez essa declaração, mas em algum momento você se perdeu na caminhada, você fraquejou, e hoje você quer renovar a sua aliança com o Senhor. Hoje você quer declarar sobre a sua vida. Hoje você quer voltar a ter essa palavra da fé. Hoje você quer agarrar essa fé novamente no Senhor, e você não vai sair daqui sem essa fé. Levanta assim a sua mão direita, aonde você está? Aonde você está, sem nenhum constrangimento. Levanta bem alto, só levante assim a sua mão. Nós temos algumas mãos levantadas. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Levanta assim bem alto, levanta bem alto. Eu preciso ver você, eu preciso ver você. Isso, você que tem a sua mão levantada, são várias mãos. Você não pode sair daqui sem que nós oremos por você. Vem aqui à frente, por favor. Vem aqui à frente, por favor. Vem aqui à frente, por favor. Pode vir. Vem cá. Nós queremos orar por você. Vem cá, pode vir. Pode vir. Faz o leão jejuar. Vem cá. O Deus que derruba as muralhas, estéreo faz mães de filhos, é o mesmo que bradar do alto: não temas, sou contigo. Pode vir. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, tira a
força do fogo faz o leão jejuar. Ele está aqui. Que bradado alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Declare isso, declare isso. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. E haverá ouça a voz, te traz escape e livramento. Vocês que estão aqui à frente, vocês que estão aqui à frente, olha aqui para o pastor, por favor. Olha aqui para o pastor. Que momento tão lindo, que momento tão maravilhoso. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Você sabia que eu tomei essa mesma decisão quando eu tinha 11 anos de idade? E a melhor decisão é quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Isso é maravilhoso, isso é fantástico. Hoje vocês sairão daqui certos de que o Senhor está com vocês. Que haverá desafios, haverá lutas, sim, mas vocês não estão sozinhos mais. E além da presença deles, vocês também têm uma igreja para caminhar com vocês. Eu quero que vocês repitam uma oração comigo muito rápida, em que toda a igreja vai repetir essa oração em voz alta. Repita comigo assim: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a Tua palavra, e a Tua palavra mudou a minha vida, mudará a minha história, mudará a minha forma de caminhar. Por isso hoje eu o reconheço como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Eu renovo a minha aliança com o Senhor. Perdoa todos os pecados. Escreve o meu nome no livro da vida, para que eu possa viver eternamente ao lado do Senhor Jesus. Olha aqui, presta bastante atenção. A Bíblia vai nos dizer que há uma festa no céu neste momento. Neste momento há uma festa no céu. E se há uma festa no céu, tem que haver uma festa aqui na terra também. Nós preparamos essa festa, então não olhe para trás agora. Eu vou contar até 3. No 3, eu quero que vocês olhem para trás, porque nós preparamos uma festa para vocês. Nós vamos nos alegrar. E eu quero apresentar para vocês uma igreja que vai caminhar com vocês, uma igreja que vai abraçar vocês, uma igreja que vai cuidar de vocês, uma igreja que vai estar sempre com vocês. Nós temos festa aqui ou não temos? Tem festa nessa casa ou não tem? Tem festa aqui ou não tem? Então vamos lá. 1, 2, 3. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, numa família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, numa família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti. Declare isso para esse teu irmão aí que está do seu lado. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de Ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Vamos celebrar Jesus. Ser para Ele pode ser mais forte.
Se é para Ele, pode ser glória a Deus, pode ter aleluia. Que coisa maravilhosa, gente. Pergunta para esse irmão que está do seu lado: você foi abençoado? Meu Deus do céu, é forte demais. É muito forte, pastora. Meu Deus, amanhã já vai para Orlando? Ah, vai para o Brasil? Ah, para a Experience do Brasil, que coisa boa, hein? Queria ir também. Pastora, muito obrigado pelo carinho, por essa palavra maravilhosa. Chegando lá, dê 2 abraços do meu pastor para mim, um seu e um meu, tá? Dá um beijo nele por mim, fala que nós amamos ele, que daqui uns dias nós estamos juntos. Nós vamos estar juntos em Londres, vamos estar juntos em Dublin, vamos estar juntos em Paris, e Lisboa vai fechar com chave de ouro. Vai ser bênção demais, vai ser maravilhoso. Muito obrigado por essa palavra maravilhosa, né? E da próxima vez, traz esse time. Ele está me devendo, vim aqui. Pode deixar ele aí para pregar amanhã, terça, quarta, quinta, ministrar uma matéria aqui no Cariza. Tá dando aula? Então amanhã é dia de almoçar comigo então. Podcast, é isso mesmo. Olha, já vou anunciar que vai ter Papo do Céu com o Adriano. Boa. Já sabia, não? Coisa linda, maravilhoso. Que bênção. Adriano era do meu grupo discipulado. Toda semana, de 15 dias nós estávamos lá no discipulado, é verdade, maravilhoso. Que coisa linda, né? Rever amigos é maravilhoso, gente. A vida da igreja é linda, né? A vida da igreja é maravilhosa. Muito bem. Senhor, nós queremos te louvar, queremos te agradecer por esse dia, por este tempo, por este domingo maravilhoso, Pai, que o Senhor nos proporcionou hoje, com palavras maravilhosas, Pai. Obrigado, Pai, por tudo que aconteceu no culto das 8h30, por tudo que aconteceu no culto das 10, por tudo que aconteceu neste culto agora, Pai. Nós queremos, Pai, te dar graças, nós queremos dizer que o Senhor é bom sempre, Pai, que o Senhor possa nos levar para a nossa casa, para o conforto dos nossos lares, e que possamos ter uma semana exatamente como a vontade do Senhor, uma semana boa, uma semana agradável, uma semana perfeita, exatamente como o Senhor. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa e que Deus abençoe a sua semana em nome do Senhor Jesus. E você que está em casa, que Deus continue te abençoando, guardando, protegendo e cuidando. Se você entregou a sua vida para Jesus, se você esteve conosco aqui, se você foi abençoado, precisa ser contactado, quer nos contactar, nos procure aqui no 91-600-8010 no WhatsApp, para que nós possamos cuidar de você, abençoar você. E não se esqueça, amanhã às 8h30 da noite nós temos o nosso culto Hope, né? Você que quer orar, você que quer ter esperança, você que quer ter uma segunda de primeira, venha estar conosco. Na quarta-feira nós temos o nosso culto Fé, e na sexta-feira nós temos o nosso culto Vegas, tá? Que Deus abençoe.